לשמאל או לימין, תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים. Verdadeiramente a cidade foi crescendo por causa de ser a capital, sendo a capital do império. E aquele império que depois da morte do rei Salomão vai se dividir, ficando no norte o reino de Israel e no sul o reino de Judá, com capital de Jerusalém. Fim do século VIII, fim do 8º século antes da era cristã ainda, o reino de Israel vai sumir. E muitas pessoas do reino de Israel estão fugindo para Jerusalém. E a cidade continua crescendo, porque é a maior. E agora vamos fazer uma pequena pausa. Okay? Eu quero falar um pouco do templo mesmo. Porque depois de todo, quando nós estamos falando do Muro das Lamentações, pessoal, estamos falando da esplanada do templo. Assim que temos que lembrar isso. E como que o templo, e por que o Monte Moriá vira o Monte do Templo? Pessoal, quando começamos a falar da tradição judaica, então, no livro de Gênesis fala para nós que temos, ao princípio, uma tremenda bagunçada, todo misturado, uma coisa incrível. E fala no livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio foi toda uma bagunçada, e agora desce o anjo de Deus, desce e começa a colocar as coisas em ordem. Pessoal, é interessante, porque nós no mundo temos montes sumamente altos, extremadamente altos. Sin embargo, o anjo decide chegar justamente ao Monte Moriá. Okay? E o Monte Moriá, só para vocês compreender, tem só 750 metros de altura. Não é o monte mais alto do mundo. Tem muitos que são muito mais elevados. Sin embargo, ele chega para aqui. E acima do Monte Moriá, deste monte, o Monte Moriá, é que ele começa a colocar as coisas na ordem que tem que estar. Primeiro separa a luz das trevas, depois separa as águas da cima das águas de embaixo, e assim sucessivamente vai colocando os animais, os peixes, até chegar ao 6º dia. E o 6º dia temos a criação do homem. Pessoal, lá não é que acaba tudo. A verdade, depois temos mais um dia. Temos o Shabat, que lá é criado o descanso. É maravilhoso dia. Não acreditam vocês nisso? Acham assim? Eu acho. Então, pessoal, tudo isso é feito aqui no Monte Moriá, ok? Estamos vendo aqui o Monte Moriá, na cima do Monte Moriá, é aqui onde é feito todas essas coisas. E ali não acabam as coisas, pessoal. Vamos continuar lendo o livro de Gênesis? Gente, é que isso faz parte da tradição, mas a partir daquele momento nós começamos lendo a Bíblia, encontramos o Monte Moriá. Primeiramente, quando Abraão quase sacrifica seu filho Isaac. Imagine. Isso foi no Monte Moriá mesmo. Ok? Depois, temos assim, quando voltamos para David, ok? David conquista Jerusalém, então ele compra a terra de Araúma, e no cima do Monte Moriá, que é um lugar que já tem sua santidade, já é sagrado, já é consagrado, ok? A Bíblia já está nos falando disso. Acima vai ser colocado o tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo que estava com as pessoas, com a gente, com o povo de Israel no deserto, esperando ter o lugar indicado para ser a casa de Deus. Okay? E ali é que o rei Salomão vai construir o templo. Gente, não estou falando do primeiro templo, estou falando do templo, porque isso é o que o rei Salomão sabia que estava construindo. Ele estava construindo o templo de Jerusalém, que foi construída pelo rei Herodes. Ok? E continuamos, voltamos pela história. Então, o rei Davi conquista, temos a destruição de Jerusalém, destruição do templo no ano 586 antes da era cristã, e o exílio para a Babilônia. As pessoas, o povo de Israel é levado para a Babilônia, não porque era o povo de Israel, é porque era tradição naquela época. Você conquista, você leva o povo conquistado, ou que manda parte pela cidade conquistada, deixa alguns aqui, manda outros para ali. É a maneira de ter
de saber que você continua sendo o conquistador dessa tradição. Mas, 50 anos depois da destruição de Jerusalém, Ciro, o rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Quando ele conquista a Babilônia, ele fala para todos os povos conquistados que ele permite e vai ajudar eles, aqueles que vão querer, voltar para suas terras. A verdade é que já estavam todos assimilados, portanto, já estavam todos misturados com os locais. Ninguém estava precisando, ninguém estava desejando. Os únicos que estavam nesse plano de querer voltar para suas terras eram os judeus. Eles vão aceitar a proposta do rei Ciro e quase 20 anos depois de ele conquistar Babilônia, vai ser construído novamente o templo. Só que agora já todos sabem que este é o segundo templo. E a partir deste momento fala-se do templo de Salomão como o primeiro templo, porque foi o templo que foi construído primeiro. Isso dá para vocês deixa compreender que nós somos muito originais com os nomes, pessoal. Lembre disso, a nossa originalidade vai se mostrar em várias partes. Nas palestras que vêm também, mas agora dá para ver. Estamos falando do segundo templo, porque foi construído o segundo. Antes de ser construído juntamente com isso, estamos vendo que temos a cidade de Neemias. Neemias, pessoal, ele construiu a cidade praticamente naquele mesmo lugar que foi a cidade de Davi. É o que temos aqui em azul, pequenino. É a cidade com que vai crescer exatamente como foi com a cidade de Davi, que passa a ser a cidade de Salomão, dos reis que chegam depois até o sexto século, ok? A cidade vai chegar, só que agora vai crescer muito mais rápido, ok? Temos aqui nesta maquete que está nos mostrando como foi. Aqui é o sul, norte, leste. Nós estamos olhando como que eu estou olhando do leste e oeste na outra parte. Gente, aqui é onde foi a cidade de Davi, então temos a parte das muralhas, e aqui é onde foi o templo. O segundo templo, ao princípio, aquele templo que foi construído pelas as pessoas que voltaram da Babilônia, era bastante modesto, muito pequeno, relativamente pequeno, muito modesto. A cidade continua crescendo, ok? Gente. Então, pessoal, lembram que estávamos falando da nossa originalidade? Vejam, nestes momentos, as pessoas que voltaram da Pérsia e que construíram o segundo templo, elas estavam pagando impostos, as taxas, pelos persas. E, portanto, esse período nós chamamos período persa. É incrível, certo? Agora, os persas continuam. E o período persa continua também para nós. Até que no ano 333, antes da Era Comum, antes do cristianismo ainda, chega Alexandre Magno, grego. Ele chega e conquista a região toda, incluindo a Terra Santa. Pessoal, começamos a pagar os impostos pelos gregos, ou Hellas. E, portanto, muda historicamente o nome do período. E agora nós estamos no período grego, ou helênico. Ok? Depende como vocês vão querer. É o mesmo. Segundo século antes da era cristã, temos uma rebelião de repente. A rebelião é liderada pela família dos Hasmoneus. É uma família de sacerdotes. Vamos falar um pouco mais das festas judaias que tem que ver com as rebeliões, com todas as coisas, em uma outra palestra. Mas aqui simplesmente vou falar que essa rebelião acaba com a autonomia local. Essa família dos Hasmoneus vira a família real. Okay? A partir desse momento nós temos um rei Hasmoneu, cada vez vão sucessivamente um detrás de outro. E no período dos Hasmoneus, a cidade vai crescer. E se assim temos um pequeno mapa da cidade, temos a cidade de Davi, o que foi a cidade de Davi, o que foi a cidade no período até os Hasmoneus, o lugar do templo. Essa pequena partezinha que temos aqui, este pequeno bairro, é um bairro adicionado pelos Hasmoneus, ok? Gente, o período dos Hasmoneus acaba quando chega Herodes. Ele vira o rei. Herodes, este mesmo mapa que nós conhecemos, quando ele chega, vai mudar. A partir desse momento, o mapa de Herodes, da cidade, no período de Herodes, vira